Bom, gente, então conforme a gente combinou no primeiro dia de aula, na nossa agenda apresentada, a gente vai fazer hoje a aula de desconto composto. É um vídeo, essa aula vai ser reapresentada na próxima semana como aula expositiva e presencial, só que a gente precisa que vocês tenham aí uma semana de estudo para que semana que vem, que é a nossa última aula antes da prova, vocês possam estar preparados a tirar todas as dúvidas. Então, essa é a aula de desconto composto, que é uma aula rápida, vai levar no máximo uns 15 minutos, se bobear até menos, porque na verdade ela é a continuação da aula de desconto simples, tá? Como vocês já viram que o desconto simples envolve apenas uma maneira diferente de ver as coisas que já sabíamos, o que é isso? Eu mostrei para vocês na aula de desconto simples que na verdade tem duas formas de desconto, chamado desconto racional, onde a gente usa as fórmulas da matemática financeira, ou seja, significa que é apenas uma operação de descapitalização e a gente ajusta uns termos. O FV a gente chama de valor nominal, o PV a gente chama de valor atual, a taxa I a gente chama de taxa D, mas deixa de ser taxa de juros e vira taxa de desconto, mas de certo modo não, é completamente a mesma coisa. E também tinha o desconto comercial, que era o desconto que, por mais que a fórmula tenha sido apresentada, supostamente é uma fórmula nova, mas como eu provei para vocês, é a fórmula que a gente usa para ganhar um desconto em mercadorias, etc. Então não tem nada o que se preocupar. No desconto composto, a questão vai ser a mesma. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. No caso do desconto por dentro racional, é aquele que, como eu disse, segue a lógica da matemática financeira. Então, se PV é igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N, logo o valor presente, que é o valor sempre atual, é igual ao N dividido por 1 mais D elevado a N. Então, na verdade, é só uma operação de descapitalização. Se o FV é igual a PV que multiplica 1 mais I elevado a N, o PV é igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N. Portanto, se vocês tiverem alguma questão, a única diferença do desconto racional simples para o composto é que o N sai daqui e vai para cá. Obviamente, na fórmula, com os termos adaptados, o N sai daqui e vai para cá. O desconto dito por dentro, racional ou real, então, se a gente é o mesmo desconto, a gente ainda está falando de desconto racional, se a gente lembra que o desconto é igual a N menos o V, porque eu fiz naquela aula de desconto simples para vocês um ajuste nessa fórmula, para a gente poder ter uma fórmula em função do desconto e do N, ignorando o V, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no desconto racional, tá legal? Composto. Então, o desconto é igual ao valor nominal menos o V, ou seja, o valor pago a título de juros, que aqui vai ser descontado, é igual ao valor nominal do bem, o valor futuro, menos o valor atual. Como a gente sabe e acabou de ver que o V é igual a N dividido por 1 mais D elevado a N, então é só substituir aqui embaixo. Aquela velha pergunta: Picanço, você desenvolveu a fórmula até aqui embaixo, ficou com esse palavrão que eu não gosto. Preciso decorar mais essa fórmula? Não, decora só isso daqui. Pela verdade, decora, você já sabe. Você já sabe que o desconto é N menos o V e que o V é o N dividido por 1 mais I elevado a N, fica com isso daqui e tá bom demais. Você vai conseguir resolver sem ter que passar pelo N. Aqui você passa pelo N, descobre o N, um menos outro é igual a D. Aqui você não precisa descobrir o N, você descobre direto o D. O desconto por fora é o desconto comercial e a mesma coisa que a gente vai ter que fazer, só um ajuste na fórmula do desconto simples. Se o desconto simples, o V era N, que multiplica 1 menos DN, no desconto composto é 1 menos D elevado a N. Mesma coisa, a diferença do simples para o composto, sempre relacionado ao exponencial. Então vamos lembrar, se o desconto é comercial, o valor que eu vou pagar é a mercadoria multiplicado por quê? Por 1 menos o desconto. Se eu recebi 10% de desconto, 1 menos 10 é 90%, ou seja, a mercadoria, eu vou pagar 90% da mercadoria. No caso do desconto financeiro e dos exercícios, ele vai ser incluído também o N,
E o N, como todas as fórmulas de matemática financeira, sempre multiplicando ou elevando a taxa. Aqui, ó, multiplicando ou elevando a taxa. Então, no desconto composto, o N sai daqui e vai para cima. E aí já temos a fórmula de desconto composto. Então, se você se preparou na aula de desconto simples, toda a aula de desconto composto, ela já foi feita no fundo do fundo, você já sabia. Então, vamos lá. Antecipando em 2 meses o pagamento de um título, obtive um desconto racional composto que foi calculado com base na taxa de 4% ao ano. Sendo 5.408 o valor nominal do título, quanto pagarei por ele? Então, primeira coisa que o aluno faz, destacar as coisas que ele tem. 5.408 é o N, é o valor nominal. 2 é o N, porque ele vai descontar, cadê? 2 meses. 4% é a taxa de desconto, que a gente pode chamar de I ou de D. Repara, gente, outra coisa que vocês têm que perguntar sempre. No caso aqui, se o 2 está em meses, a taxa está ao mês, não tem problema. Se tivesse o 2 em meses e a taxa ao ano, como a questão é de desconto composto, vocês não podem fazer uma proporcionalidade ou correspondência de taxa. Vocês têm que fazer uma equivalência. É aquela operaçãozinha de quero e tem. Ok? Então, jogando na fórmula do desconto racional composto, o PV é igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N, ou seja, o V é igual ao valor nominal dividido por 1 mais D elevado a N. Substituo o N dividido por 1 mais D, a taxa de 4, 1,04 elevado a N, 5.000. Ou vou direto para HP. Como é racional e é composto, 5.408 FV, 2N, 4I, aperto o FV e HP vai tirar 5.000. Então, não tem nenhuma diferença. A diferença aqui, a vantagem é que se o desconto for racional e composto, você pode fazer na HP. Se for simples, você vai ter que simplesmente, vai ter que calcular algebricamente só. Agora esse outro exercício. Um título de valor nominal de 25.000 é resgatado 3 meses antes do vencimento pelo critério do desconto racional composto. Então, ele é racional e é composto. O N é de 25.000 e o Nzinho é de 3 meses. Aí ele coloca a taxa de 24% ao ano capitalizada mensalmente. Fiz questão de colocar o asterisco e destacar a cor azul aqui. Se é 24% ao ano e capitalizado mensalmente, o que vocês têm que fazer? 24% ao ano dividido por 12 meses é igual a 2% ao mês. Então, apesar do desconto ser composto, com a capitalização diferente da apresentação da taxa, eu faço uma relação de proporcionalidade. Eu divido 24 por 12 e chego à taxa ao mês de 2%, a taxa de 2% ao mês. Mesma fórmula, V é igual a N dividido 1 mais DN, 25.000 dividido por 1,02 elevado ao cubo, dá 23.558,06. Na HP, 25.000 é o FV, 3 é o N, 2 é o I, peço PV. E está aí o resultado. Um título de R$1.000 deve ser resgatado 3 meses antes do seu vencimento pelo critério do desconto comercial e composto. Agora ele é comercial e composto. A uma taxa de 10% ao mês, qual o valor líquido? Então eu tenho 3 meses, uma taxa ao mês, não preciso fazer ajuste nenhum na taxa. Essa é sempre a primeira coisa que vocês têm que procurar. E destacar as informações que vocês têm. Se o desconto é comercial, a fórmula do desconto comercial, V é igual a N, que multiplica 1 menos D elevado a N. N é 1.000, D é 10%, 0,1, e o Nzinho é 3, deu 729. Então são as questões que podem ser cobradas de vocês. Tá legal? Vamos lá, mais uma. Um título de R$2.000 será resgatado em 3 anos antes do vencimento pelo critério do desconto comercial e composto. Há uma taxa de 20% ao ano, ou seja, a taxa e o prazo estão falando o mesmo idioma, ano e ano. Com capitalização semestral. Opa, me atrapalhou. Qual será o valor líquido? Então, N, 2.000, 3 anos, 6 semestres, eu já posso trazer por semestre para facilitar. E se é 20% ao ano, mas a capitalização é semestral, 20% ao ano dividido por 2 semestres, 10% ao semestre. Se você fizer a equivalência aqui e descobrir a taxa ao ano, você vai ver que é mais do que 20% ao ano. Por quê?
20% ao ano com capitalização semestral é uma taxa nominal. Aplicando na fórmula, N 2.000, taxa 10%, 6i, então o valor que você vai pagar pelo título é de R$ 1.062, o valor descontado. Se ele pedisse o desconto, 2.000 menos 1.062,88. Esse é o valor do desconto. Um título no valor de R$10.000 foi descontado 5 meses antes do seu vencimento, a taxa de desconto comercial composto 10% ao mês. 5 meses, 10 meses. 10 meses, 10% ao mês. Qual é a taxa de juros efetivamente cobrada? N 10.000, Nzinho 5, 10%. Essa é aquela parte que eu já falei para vocês, aquele cálculo. Se o desconto é comercial, a taxa aplicada é sempre diferente da taxa se fosse desconto racional. Então a primeira parte é descobrir o V. O V é igual a N, 1 menos D elevado a N, 10.000, 10% elevado a 5, você tem esse V. Segunda parte, joga na HP. Se o FV for 10.000, se o N for 5 e o PV for 5.904, a única lembrança é que um dos dois, FV ou PV, tem que ser negativado, aí você pede I, aí vai tirar a taxa de desconto. Então, se você quiser saber a taxa efetivamente cobrada de uma transação de desconto comercial composto, o procedimento é exatamente esse daqui. Considerando o exemplo anterior, aqui é uma questão que quem quiser pode desligar o filme agora, mas quem quiser entender um pouquinho mais, vamos dizer que duas taxas de desconto racional e comercial são equivalentes, ou seja, se somente se produzirem descontos iguais. É exatamente mais ou menos, partindo desse exemplo aqui, se eu tivesse o mesmo desconto comercial e racional, eu ia dizer que essas duas taxas, no caso aqui, 10% e 11%, são taxas equivalentes. Por quê? Porque produzem o mesmo desconto. De 10.000, eu tenho um valor atual de 5.900. De 10.000, eu tenho um valor atual de 5.900. Ou seja, uma taxa de desconto comercial de 10% ao mês é equivalente a uma taxa de desconto racional de 11,11% ao mês. E a operação é essa. Essa é a fórmula de desconto comercial e essa é a fórmula de desconto racional. Se os descontos são igual, a gente iguala e fica com essa formulazinha aqui. Isso é só curiosidade. Quem quiser faz o exercício da mesma forma anterior. É um pouco mais longo, mas você consegue descobrir que essas taxas são equivalentes. Ok? Determinar a taxa mensal de desconto racional equivalente à taxa de desconto comercial de 20% ao mês. Aí o desgraçado do professor, o que ele fez? Ele simplesmente jogou, né, só a taxa. Então o que a gente vai fazer? Se a taxa comercial, né, de acordo com a fórmula anterior, 1 menos a taxa comercial vezes 1 mais a taxa racional é igual a 1, substituo na fórmula e tem 25% ao mês. Essa questão aqui é uma questão que de vez em quando cai, atrapalha o aluno, então dê uma olhada com carinho sim nesse exercício, nessa questão, porque isso pode cair direto e você não ter que ficar dependente aí de ter que inventar valores, ok? Obrigado e até semana que vem.